Ora, muito boa noite. A minha primeira palavra é para agradecer ao secretário-geral da UGT, Carlos Silva, o convite muito amigo e muito simpático. Eu conheci-o quando ele era um pouco mais jovem, mas continua muito jovem. O jovem universitário de outros tempos continua com a mesma juventude, o mesmo dinamismo, a mesma capacidade de sonhar e de projetar para o futuro. Agradeço imenso este convite, que foi transmitido através de outro amigo que foi aqui apresentado de forma quase cabal. Faltou dizer que é um sportinguista frenético, que é o Rui Oliveira Costa. Atenção, não nos vamos dividir por coisas menores. Bom, eu queria convosco partilhar 3 reflexões. A primeira reflexão é sobre a importância do 25 de Abril. A segunda reflexão é sobre alguma desilusão que alguns têm hoje em relação ao 25 de Abril. E a terceira é sobre o papel da UGT na construção da sociedade nascida do 25 de Abril. Primeira reflexão. Quando nós chegámos ao 25 de Abril, Portugal tinha condicionantes muito difíceis. Tinha perdido 1 milhão de imigrantes em 10 anos. Tinha 3 frentes de batalha em África. Tinha migrações para o litoral que começavam a desertificar o interior. Tinha atrasos educativos. Basta lembrar que em 56 a escolaridade obrigatória era 4 anos para homens, 3 para mulheres. Só passou em 57 a ser 4. E quando chegou ao 25 de Abril era de 6 anos a escolaridade obrigatória. Na Europa comunitária já era 9 anos, há muito tempo. Havia mortalidade infantil com taxas elevadíssimas, que não eram do continente europeu. E havia uma tradição secular de uma sociedade civil fraca, de uma dependência dos poderes públicos, uma ditadura de 40 anos, e, portanto, o 25 de Abril ocorre com um passado, com antecedentes, que são por vezes esquecidos quando se faz o balanço dessa época. E como disse o Rui, em menos de 25 anos, nós descolonizámos, em 2 anos, tardiamente, no meio de uma revolução, à pressa, e com o regresso de 700 mil compatriotas, nós descobrimos a democracia, construímos a democracia. Os mais velhinhos de nós lembramo-nos do que era construir partidos, fazer câmaras, fazer freguesias, construir uma democracia. Descobrimos a liberdade, porque o liberalismo tinha sido o privilégio de minorias. O liberalismo, quer monárquico, quer republicano, eram de minorias. O país em geral descobriu a liberdade ao mesmo tempo que descobria a democracia. Apostámos na Europa e em 12 anos fizemos aquilo que a França, a Alemanha, a Itália tinham feito em 40 anos. Partiram de meados dos anos 50 até 98 e nós fizemos esse caminho de 86 a 98. E ainda tivemos de recriar a economia, refazer a economia. Uma economia ligada às colónias deixou de poder ser. Uma economia ligada à Europa que existia passou a ser diferente. Uma agricultura que existia deixou de poder ser. Uma indústria tradicional que existia deixou de poder ser. Houve que recriar uma nova agricultura, uma nova indústria, um novo comércio, tendo pelo meio as nacionalizações e as expropriações que perduraram cerca de 20 anos. E o reconstruir, passados esses 20 anos,
setores básicos da nossa economia. E tudo isto foi feito pelas mesmas gerações. Sem guerra civil, sem derramamento de sangue, com sacrifícios humanos, é certo. Com destruição de muita estrutura económica, é certo. Mas com uma coesão económica e social e com uma paz cívica que, vistas de fora, por estrangeiros isentos, são elogiadas como um grande balanço do 25 de Abril. Houve muita coisa errada, houve. Mas pôr de pé isto foi o único antigo império da Europa Ocidental que teve de fazer tudo isto ao mesmo tempo. A Espanha descolonizou no século XIX. A França e a Inglaterra já eram democracias com economias fortes quando descolonizaram e quando entraram na Europa. E nós fizemos tudo ao mesmo tempo. Os mais velhos que aqui estamos, assistimos ao fazer disto. Assistimos aos avanços e aos recuos. Em plena Revolução e depois na ressaca da Revolução. Nós não tivemos uma transição à espanhola. Mas tivemos uma revolução. Sem derramamento de sangue, mas uma revolução. E, portanto, houve que construir isto. E quando muitos dos meus alunos, os meus filhos, amigos dos meus filhos, filhos dos meus amigos, se perguntam sobre o que foi o 25 de Abril, é preciso contar-lhes o que era o país antes. E é preciso explicar-lhes o que foi feito ao mesmo tempo. E é preciso aceitar que houve erros. Mas é preciso também mostrar como o balanço, como o saldo, foi enormemente positivo. Mas depois há a segunda reflexão. Mas porquê há cá tanta gente desiludida com o 25 de Abril? E eu aí separaria em dois tipos de desiludidos. Os desiludidos inevitáveis e os desiludidos evitáveis. Os desiludidos inevitáveis. Todas as revoluções não são uma revolução. São várias revoluções ao mesmo tempo. O 25 de Abril de Álvaro Cunhal não era igual ao 25 de Abril de Mário Soares, ou de Sá Carneiro, ou de Freitas do Amaral, como o de Vasco Gonçalves não era igual ao de Spínola, ao de Costa Gomes, ao de Melo Antunes, ao de Otelo Saraiva de Carvalho. Como em todas as revoluções, as pessoas sonham e têm projetos diferentes para o seu país. E quando eu estava jovem, de 20 e poucos anos, na Constituinte, cada um de nós era portador de um projeto diferente. O projeto que vinha da bancada da UDP era diferente do projeto do PC ou do MDP-CDE. E era diferente do projeto do PS, como do PPD, como do CDS. Eram projetos diferentes. E não podem ganhar todos ao mesmo tempo. Há uns que ganham e outros que perdem. E por isso, há hoje gente que sonhou com um projeto, com um regime político, com um regime económico, com um regime social, que não corresponde àquilo que existe na realidade portuguesa. Que não corresponde ao que está na Constituição. Porque o que está na Constituição já não é aquilo que eu votei em 1975. É isso mais aquilo que eu ajudei a rever em 82, mais o que foi revisto em 89, mais o que foi revisto em 95, mais o que foi revisto em 97 e por aí adiante. E por isso há gente em Portugal mais velha que legitimamente acha que este 25 de Abril não é aquele que sonhou. E não é aquele que sonhou. O 25 de Abril que existe é um 25 de Abril europeu, com um regime económico e social, de uma economia social em democracia política, parecido com o dos demais parceiros da União Europeia, aberta à lusofonia, aberta ao ecumenismo português, comunidades de imigrantes espalhadas pelo mundo. É esse, não é outro. E por isso eu acho que há muita gente que, com razão, está desiludida, mas é uma inevitabilidade de todas as mudanças políticas. Não podem agradar a toda a gente. Mas depois há os desiludidos evitáveis. Há aqueles que estão desiludidos, os mais velhos, porque sonharam um fim de vida que acham que não vão ter. E os mais novos,
que sonham um começo de vida que temem não vir a ter. E esse 25 de Abril, essa desilusão evitável, tem a ver com os novos desafios do 25 de Abril. A democracia não é uma realidade de um dia. A democracia constrói-se todos os dias. A liberdade não é uma realidade de um dia. Constrói-se todos os dias. A igualdade constrói-se todos os dias. A solidariedade constrói-se todos os dias. E em política, ao contrário do futebol, não há empates. Ou estamos a ganhar, ou estamos a perder. Ora, os 4 desafios que nós enfrentamos com sucesso nos 25 anos iniciais transformaram-se hoje em novos desafios. A descolonização criou um novo Portugal. Já não é um império, já não é um império de 5 séculos. É um país que não é poderoso nem pelo território, nem pelo poder, é pelas pessoas, é pelo elemento humano. E por isso os novos desafios colocados pela descolonização são a língua, a educação, a formação, a atualização, a lusofonia, a comunidade de países de língua portuguesa, as comunidades de portugueses espalhadas pelo mundo, a integração social daqueles que vieram de outros continentes ou da Europa para viver em Portugal e trabalhar em Portugal. E estes desafios são desafios que não são de um partido, de uma pessoa, de um sindicato. São desafios de uma pátria, de uma nação. O segundo desafio que nós enfrentamos foi o desafio da democracia. Mas esse desafio hoje coloca-nos novas exigências. A nossa democracia está muito nova e muito velha ao mesmo tempo. Está muito nova porque muita gente jovem não tem ainda lugar nessa democracia. Está muito jovem porque as mulheres não têm o peso político que deviam ter nesta democracia. Está muito jovem porque os imigrantes com I são ignorados pelo país político. São 500 ou 600 mil que não têm lugar em nenhum órgão de soberania, em nenhuma direção partidária, praticamente em nenhum órgão do poder local. Vivem connosco, fazem parte da nossa sociedade, mas não fazem parte do nosso país político. É, portanto, uma democracia que ainda tem de dar passos fundamentais para amadurecer. Mas, ao mesmo tempo, é muito velha. É muito velha no discurso que, por vezes, fazemos. É velha na forma como se fecham os atores políticos e sociais. É velha na comunicação entre governantes e governados. É velha na comunicação social que temos. É velha em muitas estruturas económicas e sociais que ainda mantemos. E isso desilude muita gente. Olham e querem acreditar nas instituições e não acreditam. Porque elas não estão a acompanhar o ritmo de mudança do mundo, da Europa, que infelizmente é bem pior, e do país. O país político não está, em muitos casos, a acompanhar o ritmo da realidade económica e social. E depois temos o desafio da integração europeia. Quando nós entramos, não eram 28. Quando entramos, eram 12, passaram a ser 12 com a Espanha e com a Grécia. Os nossos aliados eram uns. Hoje os nossos aliados são outros. A Europa era uma, hoje a Europa é outra. E a Europa que tinha ideais e que realizava ideais, esgotou-se no alargamento e no euro. E a Europa é uma potência comercial, mas não é uma potência política como se viu na Ucrânia nos últimos tempos. A Europa tem de reaprender o caminho da sua unidade, tem de reaprender o caminho da sua solidariedade,
tem de reaprender o caminho da aproximação dos europeus. E nós que somos europeístas, nós acreditamos na Europa, mas queremos uma Europa diferente. Uma Europa que corresponda àquilo que foi sonhado. Foi sonhado várias vezes e foi sonhado quando nós aderimos às comunidades europeias. E, finalmente, uma nova economia. Uma nova economia significa o quê? Significa uma nova educação, uma nova saúde, uma nova segurança social. Mas significa uma nova administração pública e uma nova justiça. Mas significa que haja verdadeiramente, depois de tantas peripécias, uma promessa económica que inevitavelmente implique bom senso, mas também crescimento da economia. Não é possível voltar a cometer os erros que levaram às crises que tivemos. Mas não é possível nenhuma saída duradoura das crises sem mais crescimento económico, sem mais emprego, embora diferente emprego, diferente daquele que existia, sem menor pobreza, sem maior coesão social, evitando o risco que a mim me preocupa muito hoje, que é o de haver dois países sociais em Portugal. O país dos velhos e o país dos jovens. O país dos mais velhos, desempregados mais cedo e que estão frustrados porque sonharam uma realidade que não estão a ter. Que contactam com a realidade pela televisão generalista. Contactam cada vez menos pela leitura, pelo livro, pelo jornal. E muitas vezes pela internet. Um país que se sente muitas vezes esquecido, ultrapassado, o que é grave com o envelhecimento da sociedade portuguesa. E depois outro país mais jovem, que acha que os mais velhos é que estragaram tudo, que acha que os mais velhos é que lhes deixaram uma herança inaceitável e que quer lançar-se, que quer realizar os seus sonhos e que encontra uma grande frustração. E os mais velhos, olhando para os mais novos, temendo que eles queiram apressar, com a ideia de diálogo intergeracional, apressar o seu isolamento em guetos, e os mais novos que olham para os mais velhos, temendo que eles nunca mais partam dos lugares que ocupam e que, portanto, dificultem a sua ascensão social. E é esta divisão no país que me preocupa, que é uma divisão que a crise naturalmente acentuou. Mas um país, para ter uma democracia, tem que ter uma democracia política, económica e social. E não há democracia política, económica e social sem coesão económica e social. E estes são grandes desafios. Porque não são desafios, como eu dizia, de uma pessoa, de um político, de um partido, de um setor social, de um setor económico. São desafios de toda uma sociedade. São desafios transversais. São desafios que obrigam a uma coisa que é tão difícil em Portugal e de que a UGT tem dado tanto exemplo, que é a capacidade de lutar por consensos. Nós não temos a cultura cívica dos países do centro e do norte da Europa. Porquê? Porque as desigualdades são maiores no sul da Europa. Porque a chegada à democracia foi mais tarde no sul da Europa. Porque a construção do Estado Social foi mais complicada no sul da Europa. E por isso as bipolarizações, as polarizações são mais intensas. E por isso os consensos são mais difíceis. Mas neste momento, o que verdadeiramente, quando olhamos para o futuro, o país precisa é de enfrentar estes 4 novos desafios com uma ideia de consenso social e político. Não quer dizer que não haja democracia plural, não quer dizer que não haja divergências partidárias, não quer dizer que não haja diversidade de opiniões, mas estes são desafios de todos, não são de uns. E estes desafios não podem ser perdidos por questões menores. E este é o desafio do próximo futuro, dos próximos 5 anos. E porque se fala no horizonte até 2020, dos próximos anos até 2020.
É um desafio que exige credibilidade das instituições. As pessoas têm de voltar a acreditar na justiça, têm de voltar a acreditar no fisco, têm de voltar a acreditar no poder político, têm de voltar a acreditar nas instituições democráticas. Depois, além de credibilidade das instituições, é fundamental haver sentido de convergência no essencial. Há coisas essenciais e que vão ser essenciais nos próximos anos. E ou nos salvamos todos, ou nos perdemos todos. Não dá para se salvarem uns e perderem-se os outros. Porque se o barco correr mal, como corre em tempo de crise, e se outra crise vier em cima desta, cujas feridas sociais ainda não estão saradas, somos todos a perder. Naturalmente perderão primeiro os mais pobres, depois os que estão em risco de pobreza, depois as classes médias empobrecidas, mas perderão todos. E num tempo em que centros de decisão económica, muitos já não estarão em Portugal, estarão na China, estarão nos Emiratos, estarão em Angola, estarão no Brasil. O que quer dizer, portanto, que isto obriga a uma grande serenidade e um grande bom senso e um grande sentido da realidade e do interesse comunitário. Isso obriga a que, passados os tempos eleitorais, que são tempos de divisão, haja o bom senso dos protagonistas políticos, como tem havido de muitos protagonistas sociais, de pensar no país e não abdicar das suas posições, mas pôr o essencial acima de secundário. E aqui chega ao papel da UGT. Caros amigos, caras amigas e caros amigos, foi aqui dito e é verdade, uma parte importante da paz social destas décadas é devida também à UGT. Ela não tem o monopólio disso, nem quer ter, porque precisamente a UGT nasceu contra alguns que sonhavam com a ideia do monopólio pelo monopólio. Não quer ter o monopólio da razão, mas tem conseguido, de forma praticamente exemplar, o equilíbrio da convergência de sindicalistas de origens diferentes e tradições diversas. Tem conseguido conviver com um tempo de crise e com um tempo aparentemente de expansão. Tem conseguido afirmar a sua oposição e estar disponível para o acordo sempre que entende que é justo. Tem conseguido abrir o caminho de pactos sociais no sul da Europa, onde não há tradição de pactos sociais. Tem conseguido contribuir para a educação do patronato. Tem conseguido ultrapassar todas as dificuldades na comunicação social, na compreensão da opinião pública. E neste tempo de crise, e é preciso que se diga isso, à medida que o país for saindo da crise, é provável que pouca gente se lembre, mas era justo que se lembrasse que uma parte importante do mérito da saída da crise tem a ver com a UGT. A UGT fez o que para muitos era impossível: não ser correia da transmissão de nenhum dos lados mais envolvidos, mais encarniçados nas disputas sociais e políticas. Isso é muito difícil. O mais fácil seria, de quando em vez, cair na tentação de ir a reboque de movimentos sociais que não correspondiam exatamente àquilo que entendia que era fundamental. Ou o mais fácil seria, pelo contrário, o não afirmar a sua oposição em momentos cruciais, quando era acenado o interesse nacional para não abrir a boca ou não levantar problemas. E, no entanto, Portugal não teve, ao contrário da Grécia, movimentos sociais selvagens. Portugal não teve, ao contrário de outros países que conheceram a crise, fenómenos
sociais descontrolados. Portugal conheceu, com o mérito das portuguesas e dos portugueses, mas com a contribuição de muitos, e em particular da UGT, a serenidade para se sentar à mesa e discordar quando é preciso discordar e concordar quando é fundamental concordar. E fazer uma pedagogia junto do próprio patronato, para que o patronato percebesse que tinha de dar passos e compreender aquilo que era a posição de quem estava a sofrer mais na sociedade portuguesa. É verdade que na nossa sociedade há muitos trabalhadores que andam lado a lado com pequeníssimos e pequenos e médios empresários. É verdade que em muitas famílias há a dupla situação de ser trabalhador independente, trabalhador por conta de outrem, infelizmente hoje muitos desempregados, mas também pequenos e médios empresários, os jovens com microempresas. Isso existe. E é essa riqueza que a UGT percebeu. A UGT percebeu que não são os radicalismos que constroem a paz social. A UGT percebeu que não é o discurso, às vezes fácil, que encontra as soluções no terreno. Mas também percebeu que se não mantivesse a sua independência, que se não mantivesse a sua autonomia, que se não mantivesse a coerência de princípios, não seria um parceiro útil para ninguém. E aqueles que às vezes a acusam de não os acompanhar nas suas fugas para diante em termos de radicalismo sindical, deveriam perceber que o sindicalismo deve muito a sua credibilidade ao bom senso da UGT. E aqueles que acusam do outro lado de a UGT criar problemas, levantar questões, pôr processos, suscitar debates, e prefeririam que isso não acontecesse em homenagem a argumentos de unidade nacional, também serão os primeiros a compreender que só conseguem criar o que criaram ou que permitiram que se criasse no contexto global, internacional e nacional, porque a UGT estava lá. Porque a UGT estava lá e cumpria a sua missão. E o grande desafio agora para os próximos 40 anos, o grande desafio para os próximos 40 anos é continuar a construir democracia, é continuar a construir liberdade, é continuar a manter a convicção de que um Estado democrático pode ser um Estado social, é continuar a acreditar na Europa, mas numa Europa mais coerente, mais solidária, mais unida do que aquela que temos visto nos últimos tempos. E é continuar a construir uma economia no meio de tanta dificuldade, mas uma economia que nunca esqueça as pessoas. Porque se há coisa, eu que comecei a minha atividade como professor a fazer, foi ensinar economia, e depois é que passei a ensinar política e direito político, que para mim é óbvia, é que as melhores fórmulas tecnocráticas, económicas e financeiras, sendo essenciais, só se justificam ao serviço das pessoas. Não é para satisfazer o gozo legítimo de quem tem uma construção acerca da vida ou do mundo. É para ter a certeza que as pessoas vão viver melhor. E a UGT foi feita para as portuguesas e os portugueses viverem melhor. E por isso, do mesmo modo que reconheço os méritos do seu papel no passado, eu não tenho a menor das dúvidas. A UGT no futuro vai ser mais forte do que é hoje, mais importante do que é hoje, mais fator de paz social do que é hoje, mais fator de progresso económico do que é hoje, mais fator de justiça e de igualdade e de solidariedade do que é hoje. E se assim for, então o Portugal dos nossos filhos será melhor do que o nosso Portugal. Será muito melhor do que o Portugal dos nossos pais.
e valeu a pena ter feito o 25 de Abril. Viva a UGT, viva Portugal!